Isso aconteceu. Bem-vindo ao nosso canal, onde as histórias mais sombrias e reais ganham vida, mexendo com suas emoções e te prendendo até o último segundo. Hoje, prepare-se para uma narrativa que vai te gelar a alma. Imagine uma noite de véspera de Natal, onde as luzes piscantes das árvores iluminam as janelas das mansões elegantes de São Paulo e o ar carrega o cheiro doce de panetones e risadas familiares. Mas, em uma casa na Rua Cuba, no coração do Jardim Europa, algo terrível se esconde nas sombras. Um casal é encontrado sem vida, banhado em sangue, sem sinais de invasão, sem testemunhas, apenas o eco de tiros que silenciou uma família para sempre. E se eu te disser que mais de 3 décadas depois, o assassino ainda anda livre entre nós? Você precisa ouvir até o fim para entender por quê. Era 24 de dezembro de 1988. Uma data que deveria ser de celebração, mas que se transformou em um pesadelo que assombra São Paulo até hoje. Jorge Toufik Bouchabki, um próspero empresário libanês de 52 anos, e sua esposa, Maria Cecília Delmanto Bouchabki, uma advogada de 48 anos, descendente de uma influente família de juristas, viviam em uma mansão imponente na Rua Cuba, número 109. O bairro era sinônimo de luxo e segurança, com portões altos, jardins meticulosamente podados e vizinhos que mal se viam, imersos em suas vidas abastadas. Jorge e Maria Cecília pareciam o casal perfeito, ele com seu império no setor têxtil, acumulando fortunas em importações e exportações. Ela com sua inteligência afiada e conexões no mundo jurídico. Mas por trás das fachadas polidas, havia rachaduras invisíveis, dívidas crescentes, tensões familiares e segredos que fervilhavam como veneno em uma taça de vinho natalino. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para a ceia, algo irrompeu dentro daquela casa. Os corpos foram descobertos na manhã seguinte por uma empregada, que chegou cedo para preparar o café. Jorge estava caído na sala de estar, com ferimentos à bala no peito e na cabeça, o sangue já seco, formando poças escuras no tapete persa. Maria Cecília, no quarto principal, jazia na cama, como se tivesse sido surpreendida no sono, com tiros precisos que apagaram sua vida em instantes. Não havia luta, não havia bagunça, apenas a frieza calculada de um crime que parecia vir de dentro. Enquanto a polícia chegava, o ar ainda carregado com o aroma residual de perfume caro e cigarro, o mistério começava a se desenrolar como um novelo de lã escura. Não havia arrombamento. As portas estavam trancadas por dentro, as janelas intactas, sem impressões digitais estranhas ou pegadas no jardim úmido pela garoa paulistana. Os corpos haviam sido mexidos pós-morte, posicionados de forma que sugeria uma encenação, talvez para simular um roubo, mas nada foi levado. Joias, dinheiro, relógios de ouro permaneciam intocados nos armários. Quem faria isso? Um ladrão fantasma? Ou alguém que conhecia cada canto daquela casa, cada rotina, cada vulnerabilidade? Os olhares se voltaram para a família. Jorge e Maria Cecília tinham 2 filhos. O caçula, ainda adolescente, que estava fora da cidade visitando parentes. E o mais velho, Jorge Delmanto Bouchabki, conhecido como Jorginho, de 25 anos. Jorginho era o herdeiro aparente, um jovem ambicioso que trabalhava nos negócios do pai, mas rumores sussurravam sobre brigas financeiras. Ele alegava ter passado a noite em uma festa com amigos, mas seu álibi tremia como folhas ao vento. A perícia apontava que os tiros foram disparados de perto, com uma arma calibre 38 que nunca foi encontrada. E o tempo da morte coincidia com a madrugada, quando Jorginho poderia ter voltado para casa sem ser notado. Imagine o peso dessa suspeita. Um filho acusado de parricídio, o crime mais antigo e sombrio da humanidade. Os jornais da época explodiam com manchetes pintando Jorginho como o vilão de uma tragédia shakespeariana, motivado por herança e rancores acumulados. Mas ele negava, com olhos frios e voz firme.
jurando inocência em interrogatórios que duravam horas sob as luzes fluorescentes da delegacia. À medida que a investigação se aprofundava, camadas de intriga emergiam como fantasmas de um passado enterrado. Jorge Toufik, apesar de sua fachada de sucesso, afundava em dívidas milionárias, empréstimos bancários, fornecedores irritados e investimentos ruins que ameaçavam ruir seu império. Maria Cecília, com sua linhagem nobre nos tribunais, talvez soubesse demais sobre os negócios escusos do marido. Havia boatos de infidelidade, de brigas violentas atrás de portas fechadas, onde pratos voavam e vozes ecoavam como trovões. E então veio à tona um detalhe arrepiante. Na véspera, o casal havia recebido uma visita inesperada de um homem vestido de Papai Noel, entregando um presente anônimo. Era uma tradição natalina contratada. Mas e se fosse uma distração? A polícia interrogou o ator, mas ele nada viu de suspeito. No entanto, esse Papai Noel da morte se tornou o símbolo do caso. Um lembrete de como o mal pode se disfarçar de alegria. Um depoimento de uma vizinha, registrado nos autos do processo, descrevia: ouvi tiros abafados por volta das 2 da manhã, como fogos de artifício distantes, mas atribuía ao Natal. Só no dia seguinte soube do horror. Essa frase, extraída dos arquivos policiais, ecoa a indiferença que permitiu o crime perfeito. Jorginho foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de duplo homicídio qualificado, mas o juiz o impronunciou por falta de provas concretas. O caso arrastou-se por anos, com apelações e recursos, até prescrever em 2008, deixando um vazio que devora as almas dos envolvidos. Imagine o cheiro de poeira nos arquivos judiciais, o som de páginas virando em vão, enquanto a verdade escapa como fumaça. Mas e se o assassino não fosse Jorginho? E se fosse um credor vingativo, infiltrado na noite festiva? Ou uma conspiração familiar mais profunda, envolvendo herdeiros distantes? A tensão crescia a cada reviravolta. Uma testemunha que mudava o depoimento, uma bala que não combinava com a arma esperada, um álibi que se desfazia como neve ao sol. Leve sua mente para dentro daquela casa. Sinta o frio do mármore sob os pés descalços, o crepitar da lareira apagada, o sussurro do vento nas cortinas enquanto o assassino se aproximava, arma em punho, coração acelerado por ódio ou ganância. Jorge acordando sobressaltado, os olhos arregalados no escuro, murmurando: "Por quê?" antes do disparo final. Maria Cecília, talvez sonhando com o Natal perfeito, acordada pelo estrondo, sem tempo para gritar. Essa é a macabra dança da morte que chocou o Brasil. Um crime que expõe as fragilidades por trás da riqueza, onde o dinheiro compra tudo, menos a paz eterna. E no fim, após 20 anos de limbo judicial, o processo prescreveu, selando o mistério para sempre. Jorginho, agora um homem de meia idade, viveu sob a sombra da suspeita, mas livre. O crime da Rua Cuba permanece sem solução, um fantasma natalino que assombra as noites de quem o conhece. Foi ganância? Vingança? Ou algo mais sombrio, como um pacto familiar rompido? Isso te faz questionar. E se o mal estiver mais perto do que imaginamos, disfarçado de amor? Você acredita que isso realmente aconteceu bem aqui em São Paulo? Já sentiu o arrepio de um segredo familiar que poderia explodir? Se essa história te gelou a espinha, é porque ela precisava te encontrar. Comente abaixo. Quem você acha que foi o culpado? Compartilhe com alguém que ama histórias reais de terror. E se tiver coragem para mais, inscreva-se no canal, mas só se estiver pronto para o que vem a seguir.